Mulher está começando e hoje nós vamos falar de alimentação saudável, a importância da alimentação para o nosso sistema imunológico, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, né, com esses cuidados todos com o coronavírus, com o Covid-19. Então é importante manter o nosso sistema imunológico ali, reguladinho, tudo ok. E para isso nós estamos recebendo a doutora Thaís Parucker, ela que é nutricionista e vai falar um pouquinho pra gente sobre a alimentação. Muito obrigada, viu, doutora, pela sua presença. Obrigada a você. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. É muito importante a gente estar falando um pouquinho, né, sobre alimentação e nessa fase também que a gente está passando e a gente sempre vai conviver com esses vírus, então é importante a gente estar cuidando tanto do nosso estado nutricional quanto a nossa qualidade de vida, né, que é essencial. E além de nutricionista, eu estou me especializando, né, devido também aos avanços desses estudos agora que estão sendo lançados em relação à resposta imune, né? E aí eu estou me especializando em nutrição imune, né? Crononutrição, né? O que é crononutrição? Na verdade, a crononutrição é um tema bem, antigamente não considerava nas literaturas científicas. A gente é como se fosse cuidar do nosso ciclo circadiano, né? A gente tem reloginhos distribuídos no nosso corpo. E o nosso corpo, ele reage, ele tem fenômenos, né, fisiológicos, biológicos, de acordo com claro e escuro. Então, pessoas, por exemplo, que dormem, trabalham em turnos, né, turno da madrugada, ou estudam de madrugada, têm a saúde comprometida por causa disso. Então, a gente tem que cuidar da nossa alimentação. De como essa alimentação em determinado... Na hora do dia. Muito legal. Exatamente. E no determinado horário do dia, a gente tem, que a gente vai falar até um pouquinho hoje, hormônios. Né? Então, a gente tem o cortisol, que começa às 8 da manhã, que é o pico dele. E aí ele vai abaixando, né, dependendo da pessoa, e aí ele é zerado meia-noite. Então a crononutrição, ela fala muito sobre hormônios também, sobre a atuação dos hormônios e a nossa alimentação, como ela influencia em cima disso. Nossa, que legal! E quais são os outros projetos que você tem ou suas outras especializações? Bom, o projeto que eu lancei agora há pouco tempo é o NutriPop, aqui em São José. Então, assim... eu não sou daqui, né? Eu sou do Rio. E quando eu cheguei em São José, a minha dificuldade, eu gosto de estudar a população. Então, eu sempre gostei da saúde pública. Inclusive, assim, meus projetos futuros é em relação a isso. E aí eu comecei a estudar a população que eu iria atender, começar a atender. Que eu trabalhava muito com saúde, nutrição de cozinha, né? Que era a parte de refeições coletivas. Certo. E não era um ramo que eu gostava, né? Então a gente precisa focar naquilo que a gente tem prazer. Até porque gera um estresse, né? Sim. Então eu não gostaria de ficar com estresse crônico, e aí eu comecei a mudar a minha área, né? A área que eu me sentia bem. E me identifiquei. E aí eu comecei a estudar aqui a população e lancei os 2 projetos, né? Agora recentemente é o NutriPop, que é tipo um atendimento personalizado, popular, com preço popular. Nossa, que legal! Aqui em São José. E o projeto que você também já conhece, né? A Damasco Produtos Naturais, ela é um projeto que eu iniciei também, já tem o quê? 10 anos, né? E a dificuldade das pessoas era encontrar um alimento que realmente ele pudesse colocar no dia a dia dele e que não seja tão complicado, né? Porque hoje, principalmente a mulherada, né? Que trabalha, trabalha fora, trabalha em casa, ela quer algo que... Praticidade. Com certeza. E aí eu lancei esse projeto justamente para atender esse público. A Damasco já foi uma loja física e hoje é uma virtual. Sim. Na verdade, ela começou delivery, né? E a gente nunca terminou o delivery, que a gente tem uma cozinha que a gente prepara alimentos
exclusivos, Certo. né? E esses alimentos exclusivos só tem na empresa, porque a gente que desenvolve, eu praticamente que desenvolvo esses alimentos. Que aí eu busco, eu estudo essa população e eu vejo a necessidade dessa população. E aí eu lanço o produto de acordo com a necessidade deles. Gente, é muito bacana esse projeto da Damasco, eu pude experimentar, né? Inclusive, essa semana mesmo nós fizemos um risoto lá em casa e ele já vem preparadinho no saquinho, né? É muito prático, eu faço inclusive na minha arrozeira, sabe, elétrica? Sim. Porque daí é mais rápido ainda, né? Só com água e sal. Só com água e sal fica uma delícia e saudável, né? Isso, e esse risoto, na verdade essa linha de risoto funcional, eu lancei por quê? Porque a população daqui não come muito grão, né? E a maioria dos grãos que as pessoas consomem é feijão. E nós, mulheres principalmente, que a gente tem alteração hormonal, né? E até questão de humor também, a gente precisa também ter essa demanda de outros tipos de alimentos da nossa pirâmide alimentar. E aí eu lancei esse risoto justamente pela praticidade e também para fornecer os nutrientes que o indivíduo precisa. Doutora, e me fala uma coisa, então a gente está falando de sistema imunológico, né? O quanto importante, você já fez aí o projeto Damasco, que traz esses grãos, e qual que é a importância, então, dessa alimentação saudável para o nosso sistema imunológico? Totalmente, Aurora, porque a gente precisa, na verdade, de uma cota de nutrientes. Todo indivíduo ele precisa dessa cota de nutrientes, né? Seja homem, seja mulher, seja adulto, seja criança, seja idoso, gestante. Então, cada grupo precisa de uma cota. E tudo que a gente ingere, ele é relacionado ao nosso sistema imunológico. Ele tem essa relação. Então, a gente gera inflamação, né, no nosso sistema de acordo com a nossa alimentação. Então, a quantidade que você come, a qualidade que você come, ela está diretamente ligada. Então, hoje, no Brasil, apesar da gente ter uma oferta grande de alimentos, as pessoas não ingerem a quantidade, a cota, a qualidade que a gente precisa desses alimentos. Isso está em qualquer faixa etária, jovens, idosos, a gente encontra com deficiência nutricional. Sim, a gente sempre aprende enquanto criança, ou pelo menos eu aprendi assim, né? Que era o arroz, o feijão, uma salada, uma verdura e uma mistura. Sim. A gente nunca aprende que a gente precisa comer grãos e assim por diante, né? É cultural isso, né? Na verdade, desde, assim, quando eu era pequena também, a minha alimentação, a gente não tinha muito condições de comprar alimento industrializado, até porque a gente passava no mercado e tinha promoção daqueles danoninhos, e antigamente o mercado era muita coisa caseira que tinha. Eu lembro que o mercado perto de casa, os corredores não eram tão grandes, então hoje quando eu vou fazer compra eu nem vou em mercado grande, porque é muito industrializado. E esses alimentos industrializados, você pode ver, a parte de macarrão instantâneo, industrializou um monte várias marcas. E isso aí compromete a saúde, a nossa saúde. Sim. Então, antigamente a gente não tinha acesso a muito conservante, a muito corantes, a muito agrotóxicos, né? Eu lembro que a minha mãe comprava de um produtor que tinha perto de casa. E aqui na região de São José também, a gente tem muito acesso a produtores rurais. E a gente precisa também se juntar à população e a gente fortalecer essa agricultura, né? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? Com certeza, porque o alimento com agrotóxico, ele praticamente não tem a quantidade de vitaminas que você precisa, né? Ele acelera o processo de amadurecimento, né? Pode ver que o orgânico, quando você compra, ele demora. É um orgânico que dura a semana toda. Então, se você comprar, e a porção, né? Você pode ver que o tamanhinho dos orgânicos, o sabor,
é totalmente diferente. Então, a gente precisa valorizar esses agricultores. Então, um dos fatores mais importantes é a quantidade e a qualidade. Então, você não pode ter uma deficiência energético-proteica, isso influencia no seu sistema imunológico. Então, você precisa saber se você está suprindo a sua necessidade energética. Isso influencia diretamente. E esses cofatores, que são as vitaminas e minerais. Eles que participam dos processos de troca. A gente tem muita célula no nosso corpo com muitas reações bioquímicas. E cada um depende de como você está. Por exemplo, uma pessoa que chega no consultório com estado de hiperglicemia, eu vou avaliar. Às vezes ele ainda não está diabético. Por quê? Porque ele comeu muito, uma grande quantidade, fica longos períodos sem comer, e quando come, come muito. Então, assim, o comer muito em grande quantidade, isso está fazendo mal para as pessoas também. É o que a gente mais vê no consultório. E também temos que tomar cuidado com essas dietas doidas da vida, né? Sim. Que tira tudo, né? Porque muita gente fala, vamos tirar carboidrato para emagrecer, né? Sim, dieta da proteína. Dieta da proteína, tem pessoas que chegam com estado de hiperglicemia já no consultório, porque a proteína, ela aumenta a quantidade de molécula que faz você aumentar a sua glicemia. Então, e também contribuir para um colesterol alto, dependendo até do preparo, né? Do óleo que você utilizou, da temperatura que você utilizou aquele óleo, a temperatura que você usou. Isso vai influenciar. Então, dieta da proteína, dietas radicais. Muito cuidado. Tem que tomar cuidado. O programa Maravilha de Mulher vai para um intervalo e já volta. Fique aí, não saia daí. Você conhece a C&D Hair e Makeup Studio? Estamos localizados no Jardim América, na zona sul de São José dos Campos. Com uma equipe altamente qualificada, o estúdio oferece aos clientes excelência na prestação de serviços, manicure, corte de cabelo, depilação, designer de sobrancelhas e muito mais. Aqui o atendimento é diferenciado e você se sente em casa. No estúdio, cada noiva fica em uma sala exclusiva, além de uma sala só para as madrinhas. São mais de 15 anos trabalhando com noivas e nós sabemos exatamente como tornar o seu dia inesquecível. Celso e Denis oferecem para as noivas um atendimento personalizado e muito especial. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro das tendências do mundo moderno. O programa Maravilha de Mulher está de volta com a doutora Thaís Paruker, nutricionista, e nós estamos falando sobre o sistema imunológico, a importância da alimentação no sistema imunológico, né, doutora? E aí eu estava pensando aqui com relação a essas pessoas que sofrem com obesidade. Como como fica o sistema imunológico para essas pessoas? É deficiente, né? Então, assim, a obesidade, ela também é uma pandemia. Gente, mais de 60% da população está acima do peso, né? E é preocupante, porque a obesidade, ela acarreta em doenças crônicas. E a obesidade é um estado de inflamação, né? Então, o sistema imunológico é muito importante também a gente saber se você tem uma doença inflamatória e uma doença autoimune. Então, as pessoas precisam saber também da importância disso.
seja uma asma, seja uma dermatite, até porque os estudos que estão avançando, né, por causa do coronavírus, pessoas até que têm deficiência de vitamina D, selênio, zinco, eles estão já fazendo artigos sobre isso, estudos. E a obesidade é, com certeza, uma doença inflamatória que compromete o seu sistema imunológico. Então, você precisa tratar, né, o seu estado nutricional. E existem também aqueles magrinhos, falso magro, que você vai verificar o percentual de gordura bem acima. Né? Ele não tem a quantidade de adipócitos para dar a aparência de obeso, mas essa gordura vai para onde? Vai para a volta dos órgãos, pode dar gordura no fígado e colesterol alto. Então a gente precisa avaliar isso aí também, porque a obesidade é o que mais chama atenção, principalmente nas mulheres. Sim. Porque a cada 10 famílias, 7 são sustentadas por mulheres. E mais ou menos, por exemplo, a gente vê a mulher que tem um estado crônico de estresse, o corpo dela é tipo barril, é perninha fina, né? E a gordura na região visceral. Ligada ao estresse. Ligada ao estresse crônico, porque a gente tem 2 tipos de estresse. E aí seria interessante o quê? Cuidar também dessa parte, principalmente da região visceral, né? Então, o homem, lá no consultório, a gente faz a avaliação da fita, sim, né? Então, a gente faz a bioimpedância e faz a avaliação da fita. Então, a gente precisa também estar prestando atenção nessa parte aqui visceral. Então, fazer atividade física é fundamental. Sim. Então, 3 fatores que a gente já comentou aqui, né? Principalmente a desnutrição energética proteica não pode ter, que compromete o seu sistema imunológico, a deficiência de vitaminas e minerais, a obesidade, que é outro fator grave, e a atividade física, que é fundamental. E você também, fazendo atividade física demais, compromete o seu sistema imunológico. Tudo tem que ser na balança, né? Sim, tudo tem que ser dose. Ou seja veneno, ou seja alimento, tem que ser dose. Tem que ser dose, exatamente. E é isso que às vezes falta, uma pessoa que nos auxilie nisso, né? Porque muitas vezes a gente pensa que é pegar uma receita e seguir. E não é só isso, precisa ter essa anamnese toda aí, né, do trabalho. Sinais e sintomas, é muito importante, é uma nutrição com empatia. A gente precisa, cuidar do paciente como um todo, porque quando ele chega para você com um objetivo, ele às vezes não liga o que ele tem relacionado à alimentação, tipo uma constipação crônica ou uma enxaqueca. Né? Uma enxaqueca, ele pode ter uma enxaqueca porque ele já tem uma deficiência nutricional. E aí você consegue cuidar através da alimentação. Sim. Doutora, uma coisa assim que a gente sempre escuta, né? Porque é caro comer saudável. Eu queria que você contasse um pouquinho, desmistificando isso, né? Porque sim, muitas vezes as pessoas falam, eu quero emagrecer ou eu quero cuidar da minha alimentação, mas o saudável é caro. E não é, né? Na verdade, o saudável é uma troca que você faz e ele não é caro. Por quê? Porque as pessoas realmente não sabem usar. Vamos dar o exemplo de um açúcar. Por exemplo, um açúcar refinado. Você que usa açúcar refinado para fazer um bolo, você vai usar lá 2 xícaras. Eu uso o açúcar demerara 2 colheres de sopa. Então, a quantidade é muito interessante, mas assim, você precisa também bater bastante o açúcar para ele liberar aquele sabor doce. Ou no café. Então, eu tenho o hábito de fazer eventos, né? Agora com o coronavírus não. Mas no evento é até legal, que a gente conhece mesmo a população. Então, eles, na hora de colocar no café o açúcar, tem mascavo, tem demerara e tem um adoçante. Até o adoçante mesmo, o pessoal faz uso indiscriminado. Então, usa aquela quantidade absurda. Isso aí faz mal para o nosso corpo também, principalmente para o rim. E ele coloca o açúcar demerara e não mexe. Porque se você não mexe igual, porque você não pode mexer que nem o refinado. O refinado certo, você põe, na hora ele adoça. Sim. Você dá uma chacoalhadinha, ele não. Você tem que dar uma chacoalhada e esperar um pouco. E aí experimentar.
Então, a gente até percebe que a pessoa não chacoalhou, chega no final, ela já deixa o café, porque está muito doce. Então, a maneira que as pessoas usam os alimentos que é errado, né? E o alimento integral, ele dá mais saciedade. Então, você come um arroz branco e um arroz integral. O arroz integral, ele é mais caro, R$1,50 que você vai gastar mais. Só que você ingere menos, né? Como deveria. Você ingerindo menos, ele vai durar mais. Isso, vai então diminuir. Não fica caro. Sim. E outras coisas, como guloseimas. Então, uma pessoa que está fazendo uma reeducação alimentar, ela deixa de comprar as guloseimas. Ela come só a alimentação. E também um fator importante, né? Ao longo dos anos, você não vai precisar de quê? De remédio, de medicação. Isso. Então, você vai poupando aí. Isso. A conta fecha num período maior, Sim, né? com Ele não é certeza. imediato ali, Não. mas é num período longo, né? Que é a qualidade de vida. Hoje, o brasileiro, ele anda muito estressado, compromete tanto o sistema imunológico quanto a qualidade de vida dele. Sim. E quando você insere esses alimentos ele ajudam na qualidade do sono, na disposição. Então, quais são os 2 fatores que a pessoa chega na segunda consulta e fala para mim, melhorou meu sono e eu estou super disposta. Então, quer dizer, vale a pena, né? Você gastar um pouquinho mais? Sim, você vai gastar um pouquinho mais porque são alimentos que não fazem parte do seu dia a dia. Sim. Você chega na casa de alguém e tem castanha? Não tem. Então, assim, você vai gastar um pouquinho mais, mas vale a pena pelo benefício que ele te traz ao longo dos anos. Eu vou até contar um depoimento. Quando eu comprei a primeira listinha, né, aí o valor total, meu marido falou, nossa, mas ficou tudo isso, né? E quando o rapaz chegou para entregar, porque tem mais essa facilidade, você recebe em casa, um motoboy vai entregar tudo bonitinho. Quando o rapaz chegou com os pacotes que eu coloquei em cima da mesa, o marido falou, nossa, mas ficou barato, porque esse tanto de coisa... Porque realmente tinha quantidade e qualidade. E você, assim, sempre eles me perguntam, qual que é a média que eu gasto, né? Eu falo, menos de R$200 você não gasta, porque é toda a refeição. Por exemplo, no meio da manhã, as pessoas consomem sementes. Não consomem hoje em dia semente? Semente de girassol, semente de abóbora no café da manhã? Não come quase nem fruta no café da manhã, né? E aí no lanche da manhã, castanha, amêndoa. Às vezes nem come no café da manhã e nem come na colação. E aí isso, você encontra esses alimentos, assim, todos os alimentos que você compra, geralmente é para todas as refeições. Sim. Então não fica tão pesado. Exatamente, eu gostei muito, muito, muito. Doutora, e agora eu gostaria de falar um pouquinho do sono, dessa qualidade do sono e os alimentos também que a gente pode colocar no nosso dia a dia que contribuem. É muito importante a gente focar nisso, né, principalmente na situação que a gente está vivendo, né? Então, as pessoas, agora eu estou atendendo no consultório, né, com todas as recomendações da OMS e também atendimento online, né, que o Conselho Federal, ele autorizou a gente atender online. E assim, o que eu mais vejo é o estresse das pessoas. Isso está gerando porque também é a parte financeira, psicológica de você ficar em casa. Então as pessoas não estão habituadas no ambiente em casa, fazer as coisas do trabalho em casa. Até porque a gente em casa tem tanta coisa para fazer. Administrar tudo, né? Filho, marido e tudo, né? E aí você acaba juntando o tempo que você tem do seu trabalho, não foca tanto com as coisas de casa, né? Ou até mesmo o filho, que às vezes está te atrapalhando ali, você não consegue, porque as crianças estão em casa. E o que eu mais presenciei foi realmente alteração no sono, porque também... Muita gente trocando o dia, tendo sono durante o dia e tendo insônia à noite. Sim, mas por quê? Porque também mudaram os horários, né? Então você não pode mudar muito a sua rotina. Mesmo nessa pandemia, você estando em casa, fazendo home office, né? Você precisa acordar, fazer a sua higiene, tomar seu banho, seu café da manhã. Se você ficar pulando essas etapas, isso vai comprometendo, vai gerando um estresse. Então, o cortisol, que é um hormônio do estresse, ele começa às 8 da manhã e zera à meia-noite.
Então, se você acorda 10 horas, 11 horas, quase na hora do almoço, sim, aí já está errado, porque você já está pulando a primeira refeição. E quando a gente pula o café da manhã, que deveria acontecer às 8, 8h30 da manhã, até umas 9, você compromete esse cortisol matutino, ele não diminui. A tendência dele é ficar aumentando ao longo do dia, né? E além disso, atrasa a melatonina noturna, a melatonina do sono. E aí as pessoas, às vezes, já têm essa deficiência em insônia, porque pula essa refeição, sim, e a qualidade também influencia. Então, a gente precisa ingerir alimentos de baixo índice glicêmico, que gerem energia de forma lenta. A gente precisa ingerir fibras, proteínas para ajudar na saciedade, porque se você é ansioso à noite, o que vai acontecer? Você vai comer muito e aí compromete seu sono também. E às vezes, se você está ansioso, quer comer o quê? Besteira. Doces, açúcares, né? Sim, e uma coisa que eu tenho observado no meu filho, né? Eu tenho um menino de 13 anos, sim, em casa. Ele está tendo aula virtual, né? Pelo Zoom, pela plataforma do Zoom. Eu faço toda essa rotina com ele. Ele tem que levantar, tomar banho, lavar o cabelo, colocar, sim, o uniforme, né? Não é exigência da escola o uniforme, mas eu entendo que é importante para ele sentir que ele tá ali, dele, né? E aí, o que tem acontecido com ele? À noite, por volta de 9, 10 horas da noite, eu escuto ele fuçando nos armários. Sim. Né? E aí, eu sempre vou lá e falo, Antônio, mas você já comeu, você já jantou, né? Sim. A minha filha tem 2 anos também. E ela tem ansiedade. Primeiro, que a gente já está passando pelo processo de desmame, né? E aí, gerou um pouco de estresse. E isso acarreta o quê? Na alimentação da criança, sim, também. E assim, ela é de abrir o armário também, tem 2 anos. Só que no meu armário não tem nada de alimentos assim, industrializados, eu não compro. Então, no máximo, um biscoitinho caseiro que a gente prepara em casa mesmo, eu preparo. E assim, é o que está mais acontecendo com as crianças. Essa então, a gente precisa ter cuidado. Em casa, a gente estava falando sobre isso, sobre ter doce em casa, né? E eu falei, o ideal é não ter. Não ter doce, né? Se der vontade, uma necessidade, você analisa assim um pouquinho o rótulo, não ter muito emulsificantes no rótulo, e aí você, um cacau que seja mais cacau no chocolate, por exemplo, ou doce de frutas, e comprar porções pequenas, que aí ele comeu, acabou. Ótimo. Que aí não compromete tanto. Sim. O programa Maravilha de Mulher volta já. Só aqui na Grama Futebol Clube você encontra a maior variedade de gramas sintéticas da região. Temos a grama sintética 12mm tradicionais, coloridas e todas à pronta entrega. Também temos pisos de borracha para sua academia, escola, crossfit e ainda aquele incrível piso de absorção de impacto. E também temos uma manutenção e varredura de primeira qualidade. Pisos, gramas sintéticas, acessórios e muito mais. É só aqui na Grama Futebol Clube. Ah, não esqueça, cobrimos qualquer orçamento. Venha aproveitar! O programa Maravilha de Mulher está de volta com a doutora Thaís Paruker e ela está falando sobre alimentação saudável para o nosso sistema imunológico. Estávamos falando sobre o sono, né? Sobre essa ansiedade antes do sono, essa qualidade do sono. Quais são os alimentos, então, que a gente pode... Bom, se você já sofre de insônia, aí você precisa saber
também da onde está vindo isso, né? Certo. Que pode ser também luz artificial demais. Então, hoje a gente fica mais tempo no celular, no computador, então a gente precisa analisar isso. Então, Muita reunião virtual, sim, né? Sim, até a gente mesmo, né? Então, a gente precisa, às vezes, falar com o paciente, ou você precisa resolver algo. E assim, isso compromete também, porque se você fica muito próximo, lendo no celular, eu tenho paciente que lê livro no celular, então isso Sim. causa um pouco de estresse, né? E aí você precisa analisar isso, essa luz artificial, então apagar todas as luzes da casa e tomar, assim, comer a sua última refeição também é importante. Então, se você faz jantar em casa, depende da rotina de casa. Aqui em São José, mais de 80% das pessoas não comem, não fazem janta, então comem lanche. Só verdade. que a qualidade do lanche influencia também. Se você come lanche, vamos lá, então é um lanche saudável, um lanche com salada, um lanche com uma omelete que você faz com legumes e come com salada. É um sanduíche natural de antepasto que você pode fazer em casa, de uma pasta caseira, mas sempre adaptando a isso. Não assim, hambúrguer. Geralmente você pede um lanche, ou hambúrguer, ou uma pizza. Pastel. Isso vai comprometer no seu sono. Principalmente porque é muito açúcar, muita gordura que você está comendo. Esse estado hiperglicêmico, isso interfere um pouco. Então, o foco é esse, é a alimentação pelo menos até as 20 horas, tá? Então, muita gente, devido à pandemia, estava jantando que horas? Mais 22 horas. E aí ia dormir 1h da manhã, 2h da manhã. Porque jantou tarde, porque lanchou muito tarde, o organismo precisa de um tempo para... Precisa de um tempo, até porque as pessoas que têm refluxo, a gente precisa avaliar isso também. Eu tenho muito desconforto, eu tenho azia, eu tenho um refluxo, mas por quê? Porque às vezes come demais, ou toma muito líquido durante a refeição, ou janta tarde, vai dormir, ou então come e deita. Então isso compromete. Sim. Então até as 20 horas é o ideal, isso é uma dica alimentar. E antes de dormir, se você vai dormir lá para as 10 horas, aí você tá com aquela fomezinha, às vezes nem é fome, é essa ansiedade mesmo. Aí você pode comer umas nozes, que ajuda também, até passas, que é super fácil, né? Um pouquinho de passas. Eu gosto muito de passar para os meus pacientes as berries. As berries, elas são antioxidantes naturais e elas têm carga glicêmica baixa. Então, isso é uma delícia, né? É uma delícia. Você pode ingerir a cranberry, que ajuda também no sistema imunológico. Ela tem um sistema PEC, que é um sistema de adesão à bactéria. Então, pessoas que têm cistite, doenças urinárias, você pode ingerir a cranberry. Tem o mirtilo, tem a gold, tem a golden berry. Então, você pode fazer um mixzinho e comer antes de dormir. Ou uma fruta mesmo de carga glicêmica baixa. O kiwi, ele tem propriedades funcionais magníficas e ajuda no sono. A banana, que é prático, né? Quem não come banana? E as pessoas às vezes falam para não comer banana à noite, né? Não, você pode consumir a banana, pode ser aquecida, a gente já está num tempinho frio. Inverno. Você aquece aquela banana, põe um pouquinho de canela, ou então você pode comer com granola, com cereal antes de dormir, uma coisa bem leve, né? E não pode ser logo antes de você dormir. Então, se você demora um pouquinho mais para dormir, e às vezes você jantou às 18 horas, e aí lá para umas 8h30 você quer degustar algo, aí pode ser uma coisa leve, para dormir umas 10 horas. Ótimos, dicas maravilhosas, então, né? é kiwi, a banana e leite também. Se a pessoa consome leite, né, a gente não pode retirar leite de pacientes que não têm intolerância. Só dá preferência a leite fresco, de validade curta. Evita alimentos de caixinhas. Muito alimento industrializado, ele faz mal. Sim, então a gente precisa sempre ver data de validade. Se o alimento tem a validade longa, é porque realmente... Desconfia dele, né? Realmente tem muito conservante. E o intestino? Como que fica o intestino nesse momento?
Então, o estresse, ele atrapalha em tudo. E o intestino, ele é muito importante. A gente precisa cuidar dele, porque a cada 10 células imunológicas, 7 estão no intestino. Então, se você não cuida dele, ele é como se fosse uma porta de entrada para vírus, para bactéria. Então, se você não cuidar, e toneladas de alimentos, a nossa vida toda, a gente tem acesso a alimentos, a superfícies. Esse copo de água que já está um bom tempo aqui, a gente já tem uma carga de bactéria. Então, o nosso intestino, ele sabe lidar com isso, ele sabe lidar com as bactérias que a gente ingere do nosso meio, que a gente vive, né? Você tem um meio do seu trabalho, da sua casa, das pessoas que você convive, do alimento que você come. Então, você precisa cuidar das bactérias boas que tem nele. A gente tem todos os tipos de bactérias, que são os lactobacilos e bifidium, que são as bactérias boas, e tem as patogênicas. Então, você precisa ter essas bactérias. E essas bactérias boas, se você não der alimentos para ela, o que vai acontecer? Elas morrem. E o nosso intestino também tem idade. É muito importante. Então, você pode matar essas bactérias antes do tempo de vida dela. Então, o tempo de vida de uma bactéria do intestino é de 3 a 5 dias. E se você mata essas bactérias, compromete. Então, você pode ter 60 anos e seu intestino de 80 anos. Então, gente, isso é muito novidade para mim. O intestino, ele é fundamental. Se a gente não cuidar dele, ele está ligado diretamente com a nossa resposta inflamatória. Então, uma pessoa que tem disbiose, no caso, como eu estou pegando pessoas com disbiose? Disbiose, o que é? Alteração. Ela tem muito mais bactérias patogênicas do que bactérias comensais, que a gente fala que são bactérias boas. Então, lactobacilos, né? Você já viu iogurte com lactobacilos? Então, são bactérias boas. Só que o que essas bactérias se alimentam? De quê? De fibra. E muita gente não come fibra. O que a gente mais vê é que as pessoas não consomem fibra. E isso é importante, porque você está dando comida para ela. Então, o que a gente tem que fazer? Dar comida para as nossas bactérias boas, para elas funcionar, para elas viverem o tempo que ela tem que viver. E de 3 a 5 dias, renova-se essas bactérias. E fibra está onde? Em frutas, verduras, legumes. Qual que é a dose correta que a gente deveria consumir dessas frutas e hortaliças? 400 gramas dia. Hoje, 90% da população não consome a quantidade que deveria. E isso vai comprometendo tanto o homem, tanto a mulher, tá? Então, a gente vê uma deficiência muito grande. A questão da constipação, né? A constipação, que é importante também. Então, é um tema muito discutido, né? A constipação, ela pode ser uma constipação crônica, né, e aguda. A aguda é que você mudou de lugar, então, eu viajei, o intestino ficou preso. Isso é normal, é uma constipação aguda. O nosso sistema imunológico sabe lidar com isso, né? Mas uma constipação crônica, aí você tem que avaliar. Na minha consulta, geralmente, a pessoa que tem constipação, né, a gente avalia como são as fezes. Então, mostra uma escala de Bristol, que é uma escala de umas fezes, né? São fezes. E aí, qual que é a característica daquelas fezes? Então, se suas fezes é pastosa, ela sai, no finalzinho dela sai mais fininha, é porque é normal. Se ela corta no meio, a gente chama de rolha. Essa rolha são depositadas no intestino grosso e ela resseca. E isso aí vai comprometendo, né? As bactérias patogênicas crescem e aí a constipação pode virar até uma inflamação, tá? Então, a gente tem que cuidar, porque a constipação, às vezes você come todo dia e não evacua todo dia. E a sensação de esvaziamento, será que é completo? Então, a pessoa fala, eu vou todo dia no banheiro, mas será que a sensação dela é completa? Será que ela faz força para evacuar? Então, tudo isso é importante também. E também tem aqueles casos daquelas pessoas que acabam de comer e tem que ir ao banheiro. Pode ser uma síndrome, né? Uma síndrome de intestino irritável. E também, a pessoa que vai muito ao banheiro, né, com muita frequência, assim, também não é normal.
porque o alimento, principalmente o alimento rico em fibra, ele fica um tempo, né, fermentando, né? Então não é normal você ir toda hora no banheiro. Então é sinal que as suas bactérias também não tá legal, o equilíbrio da flora intestinal. Então tudo isso tem que ser analisado com sinais e sintomas no paciente. A gente tem que analisar o paciente como um todo. O que está acontecendo? Tem síndromes de intestino irritável, então a gente tem que saber, ou até mesmo mental, né? Isso compromete também um pouco. A pessoa que é muito nervosa, muito estressada, reflete no intestino. Por isso a importância, né, doutora, da consulta como um todo, todas as avaliações, né, que precisa ser feitos, os questionamentos, os exames. Sim, a gente precisa avaliar esses sinais e sintomas e assim verificando se realmente teve uma melhora e cuidando, porque na verdade não é curto prazo, é de médio a longo prazo. É muito personalizado o seu trabalho, personalizado. Né? Personalizado. Programa Maravilha de Mulher já volta, vamos para o intervalo. Eu estou aqui na Funiartes, Funilaria e Pintura, há 25 anos no mercado, e a Cris Marcondes é a proprietária aqui da funilaria. Cris, tem um diferencial na franquia, né? Como que é? Exatamente, nós estamos parcelando a franquia em 6 vezes sem juros ou com juros baixinho até em 12 vezes, tá? E para cliente particular também o mesmo processo. E se for pagar acima de 6 vezes em 12 vezes, qual é a taxa de juros? Se eu não me engano, é 0,7%. Maravilha. E tem um serviço super legal que se chama Box Rápido. Como é? Exatamente. Quando o cliente normalmente hoje não tem muito tempo, né? Então ele precisa fazer um serviço rápido, ele deixa de manhã, né? Nós abrimos a partir das 7h30 e pega no final do dia, aí 5 horas da tarde. Então é só um dia que ele vai ficar sem carro. E a gente tem o serviço de leve e trás também. Então a gente pode levar o cliente e depois buscar para poder ele deixar o carro aqui para... Nossa, comodidade, facilidade, praticidade, adorei. E quais são as seguradoras conveniadas? Olha, a gente atende todas as seguradoras, tá? Nós somos conveniados com a Mafre, com a BB Seguros e com a HDI, mas isso não impede que nós trabalhamos com todas as seguradoras. Perfeito. Inclusive, um testemunho aqui, eu já fui cliente, trouxe o carro da minha mãe, nós não tínhamos seguro e fomos bem tratados, ótimo atendimento e um preço super bom. E quem quiser vir trazer seu carro aqui, qual é o endereço? O nosso telefone é 3921-3521, o nosso endereço é Rua Noruega, número 87, Vila Letônia. E redes sociais, tem? Tem, no Instagram e no Facebook é Funiartes normal, Funiartes, Funilaria e Pintura. Então, você, se precisar, venha para cá, você vai ser muito bem atendido, o seu carro vai estar em ótimas mãos. O programa Maravilha de Mulher está de volta com a doutora Thaís Paruker, que é nutricionista, falou bastante pra gente sobre o sistema imunológico. E agora, neste último bloco, nós vamos falar sobre essa receita que ela trouxe pra gente, mais os kits da Damasco. Inclusive, nós vamos fazer 2 sorteios nas nossas redes sociais, nas redes sociais do canal Fink TV. Fica aí de olho nas redes sociais que todo regulamento vai sair lá destes kits da Damasco, viu? Oferecimento da Damasco. Doutora, que prato é esse? Esse prato é super rápido de fazer. Eu gastei 15 minutos só. Muito rápido. Porque assim, pode ser com sobrinhas do almoço.
você só tem que ter hábito de comer legumes. Sim. Eu fiz com legumes orgânicos, né? Porque lá na Damasco também a gente tem um projeto de orgânicos em casa. Certo. Então a gente envia os orgânicos toda semana para alguns pacientes que já têm fixo, né? Para receberem em casa. Então eu preparei com alguns legumes orgânicos, né, e ovos, né? Então você usa de 2 a 3 ovos. Eu usei 3, porque eu usei 2 xícaras praticamente de legumes. Certo. E ela não vai fermento. Você usa a clara de ovo em neve, porque a clara de ovo em neve, ela dá aquela leveza, né? Fica como se fosse uma torta salgada, mas um soufflé, né? Bem leve. E ela é como se fosse um fermento, ela faz crescer a massa. E aí não precisa usar o fermento. E por cima, que ela ficou bem bonita, né, a aparência dela, Sim. eu adicionei as semente de abóbora, semente de girassol, que são fonte de gorduras boas, saudáveis, e o trio de quinoa orgânico, né? E por cima, para dar um toque, como se fosse usar queijo, mas é parecido com queijo, mas não é. Os veganos usam muito levedura nutricional, né? A levedura nutricional, ela tem a B12, então os veganos usam muito para substituir, para dar aquele gostinho de queijo nos pratos. E ficou linda, né? Ela ficou bem saborosa. E a importância... Feita no liquidificador? Não. Não? Mistura você mesmo, mistura né? só as gemas. Então é bem simples. Você pega aqueles legumes cozidos. Eu cozinhei no vapor, tá? Mas você pode pegar os legumes que sobraram, né, do seu almoço. Você coloca as gemas e as farinhas. Eu usei a farinha de castanha, meia xícara, e uma xícara da aveia. Pode ser farol de aveia, pode ser aveia em flocos. E aí você mexe e as claras de ovo em neve você joga no final, né? É importante também não colocar muito sal. Então, quando você vai só dar uma refogada nesses legumes com cebola, com alho ou tomate, se você quiser, só joga uma pitadinha, porque os orgânicos são alimentos que realçam muito o sabor. Então, o alimento orgânico, quando você come ele, realmente você tem aquele sabor bem acentuado. Sim. E aí você não precisa nem de muito tempero, porque eles são bem saborosos. E aí, no final, você joga a clara de ovo em neve e ela joga no forno, né? Por cima joga essas sementes no forno, vai 20, 25 minutos. Perfeito. Olha, quem em casa tá curioso para saber a receita toda, nós vamos disponibilizar nas nossas redes sociais, tá? Pode procurar que vai estar lá, né? E Sim. tem um outro projeto, né, doutora? Porque assim, a grande dificuldade das pessoas de comer saudável é por ter falta de receitas, né? E aí você tem um projeto no WhatsApp. Na verdade, o paciente, né, o meu paciente, e até mesmo uma lista de transmissão, que eu envio receitas, mas no meu Instagram também tem receitas disponíveis. Todos os dias eu lanço ou foto nos stories, ou então no feed. E aí no feed eu coloco a receita, né? E é legal, porque são receitas práticas, você não fica muito tempo na cozinha, então dá para preparar para toda a família, né? E mesmo as pessoas que não consomem hortaliças, quando faz em formato de torta, geralmente a pessoa acaba consumindo. É verdade. Porque você não pode evitar. Ele não come frutas, verduras e legumes. Mas por que ele não come? Qual que é a maneira que você preparou? Como você apresentou esse alimento? E aí, quando você apresenta de maneiras diferentes, em formato de bolo, de torta, a criança ou o jovem acaba consumindo. Até mesmo o adulto, né? Quantos adultos não comem hortaliças? E aí ele pode comer em formato de uma torta. Sim, dar uma nova cara, né? Um novo visual para aquela alimentação. Sim, e essas receitas são disponibilizadas todos os dias, né? Eu tenho a lista de transmissão que eu envio dicas, né? E também novidades. Às vezes tem algum estudo que foi lançado
Então, eu disponibilizo para os pacientes, para as pessoas que têm acesso a essa lista. Isso é muito bom, eu recebo essa lista. Do meu telefone de marcação de consulta, né? Então, a pessoa ela pode se cadastrar na lista ou então no meu Instagram, que o meu Instagram tem acesso. Se a pessoa tem o Instagram, ela pode... E qual é o seu Instagram, doutora? É Nutri Thaís Parucker. Nutri Thaís Parucker. Procurem lá. E tem o Telegram também. Telegram, um canal. Que eu coloco também, que é legal, porque o WhatsApp, você não tem acesso anterior. Então, quando eu incluo a pessoa no Telegram, ela já tem acesso a todas as receitas. E ele também não ocupa espaço, né? No celular, fica melhor, né? Para as pessoas não precisa ficar excluindo, né? Sim. Porque muita gente recebe, provavelmente exclui, limpa o histórico para poder não ficar pesado, né? E aí, pelo menos, ele tem acesso a todas as receitas. Exatamente, né? E pode compartilhar também, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque a gente vê muita gente vendendo receitas, né? Muitas empresas vendendo. Então, ter alguém que disponibiliza isso nas redes sociais realmente mostra a preocupação com a saúde. E porque também a educação nutricional a gente não cobra, né? Então, a educação nutricional é questão de ética. Você precisa passar isso adiante, né? Até mesmo você que já passou pela experiência de um atendimento, que fez um tratamento com um profissional, você passa, isso foi bom para mim por isso e isso, né? Uma experiência. E a experiência que eu tive na minha profissão, a gente repassa. E é interessante porque as pessoas acabam fazendo, né? Por ser rápido, prático e nutritivo. Sim. Né? Então acaba fazendo no dia a dia. E aí não tem erro. Colocando em prática tudo isso, todas essas dicas que nós tivemos hoje, o sistema imunológico vai ficar ali. Sim, qualidade da alimentação que a gente consome, né? Aqui é um exemplo que a gente até fez, que é fácil, né, de fazer. E todas as receitas que eu faço, que eu envio, são as que eu mesma faço, né? Então, não é receita de internet. Sim. E também atividade física, não fazer aquela atividade física se estressando, né, de 20 minutos, é o que eu mais vejo resultados das pessoas. É atividade física em casa de 20 minutos, 30 minutos, pode subir, descer a escada, fazer um funcional. Meditação, né? Que delícia, eu estou fazendo meditação todo dia. Então, que você gaste 5 minutos do seu tempo para respirar. Respirar absorve nutrientes, isso é importante também para o nosso corpo. Muito importante, né? Sim. Às vezes a gente está falando e já está eufórica, porque não trabalhou essa respiração, né? Sim, então você precisa liberar seu estresse, ou seja, com uma meditação, ou seja, com uma atividade física leve, moderada, e uma alimentação saudável. Agora nós vamos mostrar o que tem aqui dentro. Tá todo mundo curioso para saber. Posso abrir, doutora? Pode. Vamos lá. Pode explicar pra gente. A damasco são alimentos que a gente coloca. Esse é um alimento exclusivo. A maioria é tudo exclusivo, né? E essa aí é a granola salgada. Porque assim, a granola salgada, o que é? As pessoas não comem muito grãos nas refeições. Sim. E é importante também você comer alimentos fontes de gorduras boas. Certo. E a granola salgada ela é temperada e tem esses alimentos fontes de gorduras. Certo. Que é semente de girassol, semente de abóbora. E é um tempero para sua salada. Né? Muita gente adora comer com a salada ou com a refeição, ou com uma sopa. Agora no inverno. Ou com purê que você vai fazer de abóbora, você pode colocar. Certo, e ela vai dar aquele tempero. E eles são embaladinhos, alguns são embalados a vácuo, ó. Sim. Tá? Para melhorar a textura, né? Para deixar ele ainda mais crocante. Sim. Esse aí é um muesli, é um conjunto de cereais feito com melado de cana. É uma delícia, dá a impressão que você está comendo doce, né? Sim, e ele tem as sementes, tem coco, né? Coco desidratado, que é a própria frutinha, e cereais sem açúcar. Então você pode consumir como se fosse no lugar de um carboidrato. Então tem que evitar o excesso de pães também, né? Sim. Alimentos refinados. E a gente pode incluir esses cereais. Ótimo, vamos ver o que temos Aí aqui. tem a farofa.
Essa farofa ela é feita funcional. com milho não transgênico, tá? Certo. E orgânica, essa farinha de milho é orgânica. E nela tem amaranto, tem alguns grãos que não fazem parte da alimentação, que contribuem para a diminuição do colesterol. E aí, no caso, essa a gente pode comer com o quê? Pode comer substituindo o carboidrato, o arroz e feijão. Por exemplo, na janta, você pode fazer um ovo, consumir com ela e salada. Ótimo. Você pode fazer um virado com ela. Com ela, ótimo. E aqui um shake. Um shake antiflacidez. Então a mulherada ela gosta muito, né? Principalmente a pessoa que se estressa muito, ela diminui também o GH, que é o hormônio do crescimento, e acaba comprometendo a massa muscular, né? Então, usar os alimentos que ajudam também no estímulo do colágeno também é importante. Ótimo, ótimo, ótimo. Quem será, né? São 2 ou 2 ganhadores. E nós vamos colocar todas as regrinhas lá nas redes sociais para a gente fazer esse sorteio aqui da Damasco, né? Mas garanto que quem ganhar vai ficar feliz, né? Vai ficar muito feliz. É porque é bom você incluir esses alimentos, você sente já a diferença na primeira semana. Esse shake, por exemplo, dá pra gente fazer smoothie, vitamina cremosa. O próprio kiwi, a banana que eu falei que ajuda no sono, você pode juntar os dois com água mesmo e bater com esse shake. Que aí fica bem cremoso, né? E saboroso. Muito bom mesmo. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Maravilha de Mulher. Queria que você deixasse aí para as pessoas onde que elas podem te encontrar para marcar essas consultas, porque eu tenho certeza que vai ter procura, porque é muito bom mesmo essa sua metodologia. Obrigada, Aurora, pelo convite também. E eu atendo na região da Avenida Andrômeda, né? Muito fácil acesso, em frente ao antigo Provisão, né? E eu vou deixar também disponível, se você quiser, o telefone de contato. Nós colocamos na tela. É 99776-1981. Esse telefone, além do agendamento de consulta, que agendo os meus pacientes, ele também é a transmissão das dicas, das orientações. E é esse atendimento diferenciado, né, que eu já falei um pouquinho. É claro que esse atendimento à parte do WhatsApp é um tempo que a gente não tem disponível na consulta, né, que é 1 hora de consulta. Geralmente, dependendo do paciente, vai 1h30. Que eu faço o exame de bioimpedância, que avalia gordura, massa magra, metabolismo e água do corpo. Certo. Então, a gente faz essa avaliação lá também. Tá certo. E eu espero, se vocês quiserem conhecer, pode... Com certeza nós iremos. O programa Maravilha de Mulher chegou ao fim. E eu tenho certeza que você aprendeu muitas dicas sobre o sistema imunológico. Um super beijo.